você que quer passar em provas e concursos, quer passar em prova objetiva de provas e concursos, eu sou o Renino Moreira e seja muito bem-vindo ao programa Pergunta para Lu, Pergunta para o Reni. É um programa em que a gente responde questões, dúvidas de como passar na prova objetiva da sua prova objetiva, qualquer prova, OAB ou concurso, qualquer que seja o seu objetivo, qualquer que seja a sua prova. No tema de hoje, é um tema que a gente está na semana de lançamento do nosso programa de treinamento pago, passe direto AB10X, o AB10X igual AB é o outro, passar direto 10X, em que a gente já está com alguns alunos, com vários alunos, e já estamos trabalhando nos cadernos e na montagem de estrutura de perguntas e respostas, de estatísticas para os nossos alunos. E também por isso, por causa das aulas que a gente fez gratuitas, que encerraram na sexta-feira, a gente teve muita gente falando sobre as estatísticas de, de provas, né? O que eu devo estudar? Já que a ideia é o seguinte, a maior parte do edital não cai na sua prova, tá? Mais de 70% do edital não cai na sua prova. E é justamente por isso que você tem que descobrir o que você vai estudar. Porque a maioria das pessoas não estuda estuda da maneira errada, né? Então, basicamente, só 30% do edital vai cair na sua prova. Isso é uma estatística que a gente fez de um cargo específico. Tem cargos em que você consegue ter mais precisão nessa informação e tem cargos que nem tanto. Você vai precisar de alastrar a sua estatística para cargos da área, cargos semelhantes, etc. Cargos daquela mesma banca. Então vamos lá. Quais são os 30% do edital que cai na sua prova? Primeiro vamos definir qual é o nosso escopo de estudo. Tá? Vai sair o seu edital, por exemplo, vai sair TRE. Tem tudo para sair o concurso do TRE unificado. Né? O TRE é um concurso de TREs promovido pelo TSE, pelo Tribunal Superior Brasília. Tá? Ele oficiou, o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral oficiou para todos os TREs, e os TREs disseram assim, eu quero abrir vaga para 10 analistas judiciários, o outro diz lá, eu quero abrir a vaga para 50 técnicos judiciários. E ele unificou isso aí, ok? Então você sabe, quando você faz uma estatística, você já vai direto para o último edital que saiu. Nesse exemplo do TSE, a gente poderia falar de qualquer outro exemplo do INSS, poderia falar de qualquer outro exemplo de juiz, fazer um outro exemplo, Ministério Público da União, que é um concurso nacional, mas vamos pegar o exemplo do TSE, dos TREs. O último concurso que o TSE fez foi em 2007, ok? Ele fez com a CESP e foi uma prova de 120 questões. Não existe garantia de que vai ser a mesma banca, mas você vai trabalhar com o que existe de mais próximo. Por exemplo, se fosse a mesma banca, você diz assim, eu vou trabalhar com o mesmo edital de 2007, às vezes sim, às vezes não. Talvez valha a pena você pegar um edital de TRE de uma banca, de um concurso mais recente de que alguma TRE tenha feito. Mas, de qualquer forma, na hora, uma coisa é você pegar o edital e outra coisa são as questões que você vai avaliar, que você vai... Deu falha na transmissão aqui. Ok, voltamos. Uma coisa você descobriu que caiu antes e outra coisa com base em que você vai montar a sua estrutura de questões, respostas e estatísticas. Ok? Tá bom. Então vamos definir. O edital do seu concurso, ele vai trazer tudo que pode cair. Tá? Imagine que isso aqui que está na minha mão é direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, português, matemática. Ele vai trazer tudo que pode cair. Tudo que pode cair. Mas o que vai cair vai ser uma questãozinha daqui, uma questãozinha de direito empresarial, de pessoa jurídica, outra questão de falência, em direito penal vai cair lá das penas, tá? O edital vai trazer tudo que pode cair e se cair, o examinador está protegido. Ele vai botar uma questão que cai daqui de dentro. Só que acontece o seguinte, a maior parte das bancas ela tem temas preferidos e não preferidos. Eu vou mostrar uma estatística daqui a pouco, mas assim, antes de mostrar, eu quero que você entenda. A banca, ela costuma fazer a mesma coisa, ou parecida. Ela não costuma sair procurando, esse tema eu nunca cobrei, esse eu nunca cobrei, esse eu nunca cobrei, esse eu nunca cobrei. Ela não faz isso. Ela tem um banco de provas, os examinadores fazem as questões e fica no banco de prova. Do que está no edital, só vão cair algumas coisas. E são essas algumas coisas que você vai precisar pesquisar no passado da banca, no passado dessa prova, no passado desse concurso, para ver quais são os 20, 30% que mais cai.
No concurso do TRE, de TRE em geral, nós fizemos uma busca e descobrimos quais são os temas mais cobrados. E concluímos que 30%, somente 30% desses temas mais cobrados é que costumam cair nas provas. É impossível cair outros temas? Não, não é. Mas se você só vai se preocupar nesses outros temas que nunca caíram antes, depois que você souber aquele que pode cair de novo, certo? Dentro do edital, você tem toda a extensão do edital. Dentro do edital, nas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que só 30% cai. Tá? Então, você pega aqui o edital, é dividido em matérias. Dentro das matérias você tem os temas e dentro dos temas você tem os assuntos. Fechou? Edital, que tem todas as matérias aqui. Dentro de cada matéria tem os temas, conceitos, princípios, e dentro de cada tema tem os assuntos. Os assuntos, quando você olha para as provas recentes, na última prova, por exemplo, só 10% dos assuntos tinham caído. Nós olhamos uma outra prova, 10% de assuntos parecidos, próximos, tinham caído. Então, no universo de provas, 30% caiu. É isso que você vai estudar. É isso que você vai estudar. É com base nisso aí que você vai fazer a maior parte do seu estudo. Você vai montar uma estrutura de questões e respostas do jeito certo, tá? Lá no universo de questões, você vai ter questões comentadas, questões não comentadas, questões comentadas por alunos, você vai ter questões inéditas, você vai ter questão de cursinho, questão de livro, ferramentas diferentes, sites diferentes, respostas elaboradas por pessoas diferentes. Então, você precisa saber quais são as questões e respostas que te interessam. Tá? Isso é uma seleção que você precisa fazer. Ok? Feita essa seleção, aí sim, com base nisso, você vai desenvolver uma estrutura de questões e respostas. Essas questões que a gente conversou, internet de novo, tá com dificuldade. Voltamos. É problema com a internet. Tá. Feita essa, você descobriu o que cai, quais são os 30% que mais caem, nesse exemplo de TRE. Depois você vai descobrir quais são os assuntos mais cobrados. E é isso aqui que é a base do seu estudo. Você vai montar uma estrutura de questões e respostas com a qualidade das questões que a gente já sabe. Não pode ser qualquer questão, não pode ser qualquer site, não pode ser qualquer aplicativo. Eles precisam ter uma qualidade que te ganhe tempo. Por exemplo, se for uma questão que não tem resposta, você vai ter que procurar a resposta. Aí você vai ter que comprar material e vai ter que gastar muito tempo com isso. Se você tem questões de respostas confiáveis, você vai, não é qualquer resposta, precisa ser resposta confiável. Se você responderia 100 questões num dia, 50 num dia, se fosse 100 respostas, você responderia umas 10. Então, você não conseguiria cobrir toda a extensão do edital. Tá, então, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que fazer a estatística do seu concurso, como eu fiz nesse exemplo. Aí tem que fazer a estatística do que caiu no passado. Se não tiver prova suficiente, você vai fazer estatísticas de cargos daquela mesma carreira, de preferência daquela mesma banca. E aí sim, você vem pro ponto que você vai montar a sua estrutura. Você vai para as suas questões, vai montar a sua estrutura de questões. E aí é que mora o problema, porque a gente tem hora que tem muitas questões, tem hora que não. E quando você tem, fica mais fácil. Quando não tem, você vai ter que abrir para outros cargos. Você vai ter que preencher essa estrutura com questão de outros cargos, mas não pode ser qualquer cargo. Se você vai fazer concurso para técnico judiciário, hoje eu montei uma estrutura de técnico judiciário administrativo. Se você vai fazer concurso para técnico judiciário área administrativa, você não pode, por exemplo, não é bom você usar questões de concurso de juiz federal, de advogado da União. Por quê? Porque o nível é muito mais alto e você vai estudar coisas que não vão cair. Você vai estudar a profundidade que não vai cair. Tá, e qual é o benefício de você ter a sua estatística? É você ter certeza que só vai estudar o que vai cair. Mas o que tem por trás disso? Se você, por exemplo, estuda tudo que está no edital, você está gastando tempo, energia e dinheiro com coisas que não vai cair. Que não cai, não costuma cair. Dá para ter certeza que vai ser assim? Não dá para ter certeza de nada. Ninguém tem essa certeza. Nem as bancas, nem o próprio examinador não tem essa certeza porque existe uma seleção eletrônica de questões. Ok? Então, mas sim, voltando, qual é a vontade de você saber o que cai? É que você vai estudar só o que cai. Um exemplo. Eu não vou fazer essa prova porque não dá tempo. Se você for estudar todo o edital, realmente não vai dar tempo. Não tem jeito. Mas se você estudar só o pedacinho que cai, aí sim você tem tempo. Dá tempo, tem jeito. Depois que você reduz a quantidade de material do edital
E aí você escolhe um material que não seja aquela pilha de coisa, de videoaula, de cursinho, de livro e tudo mais. Você vai reduzir a quantidade de estudo e na hora de estudar, vai ter um material muito reduzido. Você vai ter um material muito reduzido. Por isso que dá tempo de estudar até a prova. Entendeu? Você reduz a quantidade de coisa para estudar e quando for estudar, você não vai estudar videoaula, você não vai estudar livro, você não vai estudar PDF, você não vai estudar um monte de coisa. Voltamos, a internet não está ajudando. Enfim, essa é a importância, porque se você estudar só o que cai, usando só o material que cai, quando a sua prova estiver chegando, vamos dizer que a sua prova esteja daqui a 30 dias. Aí você olha para a sua prova e diz, pô, não dá mais tempo não. Aí você não estuda. Por quê? Porque na sua cabeça você está achando que tem que estudar aquilo tudo. Acaba que você vai desistindo de todo edital. Por quê? Porque você não se planejou para o seu concurso, não começou a estudar com antecedência. E quando sai, você diz, poxa vida, não dá mais tempo, então não vou estudar. Aí sai outro edital, e sai outro edital, e sai outro edital, e você fica sempre com essa percepção de que, pô, não dá mais, não dá mais tempo. Então, se você tiver essa percepção de que tem que estudar só uma parte do edital, e dessa parte do edital você vai ter que só os temas, e você vai estudar só os 30% mais cobrados, você vê que reduz muito seu tempo de estudo. Se antes você precisaria de 6 meses, um ano, agora você precisa de um mês, 2 meses. E aí, aqui você toma outra decisão. O que eu vou usar para estudar? Videoaula, cursinho, livro, PDF, mapa mental? Não, você vai escolher um material, um site de resolução de questões confiável, com questões confiáveis, com professores que você sabe que é de confiança, que não vão falar bobagem, para você ganhar tempo. E aí você monta uma estrutura com base nessa estatística. Você monta uma estrutura com milhares de questões escolhidas a dedo, dos cargos a dedo, dos comentários a dedo, para você ter uma estrutura gigante que atenda aquela demanda. Mas não é tão grande a ponto de atrapalhar seu estudo. Você não vai ter 3 horas, cada minutinho do seu tempo você vai conseguir estudar. Se você não faz essa seleção, aí você vai trabalhar com a ideia de que tem que estudar todo edital. E aí não vai dar tempo. Edital inteiro, 1 ano. Só os 30%, 2 meses. E esses 30%, se você estudar o material certo, 1 mês, 40 dias, que é o que nossos alunos têm feito ultimamente. Alguns alunos, inclusive domingo, a gente teve resultado, anteontem. Vários passaram fazendo dessa maneira, selecionando o que realmente cai na prova. Então, se você não tiver essa percepção, você reprova ou deixa de fazer a prova. Você acaba não indo fazer a sua prova, você acaba não indo porque você acha que não dá tempo. Ou então, você até acha que dá tempo, mas aí você começa a estudar o edital inteiro e estuda, e estuda, e estuda, e estuda, e a prova nunca chega. A prova nunca chega. Aí você vai cansando, por quê? Porque você vai... E quando chegar a prova, você está na metade do conteúdo ainda, você está em 30% do conteúdo mais ou menos. Então não vai te servir de qualquer forma. Fechou? Então vamos pensar como resolver isso. Primeiro erro que você pode cometer é você pegar o material que você já tem em casa. Você diz assim, vai sair o concurso de técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e eu já tenho esse material. Às vezes você já tem um cursinho, por exemplo. Você já tem livros. Qual é o melhor livro de direito administrativo? Aí tem um monte de fãs do Vicente Paulo. Tem o José dos Santos Carvalho Filho, tem o Eli Lopes, Você escolhe qualquer um desses aí, vai cair direito administrativo, então eu escolho o livro de direito administrativo. O problema é que o livro de direito administrativo, ele vai abarcar todos os assuntos que existem no direito administrativo. Não só o que está no edital, mas mais do que isso. Então, se você pensar em estudar cabo a rabo, o livro de direito administrativo, você está estudando 80% do seu tempo está jogando fora. Por quê? Porque não vai cair tudo de direito administrativo. Um exemplo de INSS. O INSS eu fui olhar edital de direito administrativo. Quando eu comecei a colocar na ferramenta eletrônica os assuntos que vão ser cobrados na prova, eu vi que não vai cair um monte de temas. Já tirei isso do meu planejamento. Já não faz parte do meu planejamento. Então, você pegar material genérico é perda de tempo e talvez seja uma garantia, mas uma garantia de reprovação, porque você não vai conseguir estudar tudo aquilo de todas as matérias. Aí você é muito esperto e você diz assim, eu vou pegar um cursinho específico, vou pegar um cursinho de técnico judiciário. Ok,
A questão, o problema do cursinho é que o cursinho, ele te dá os temas de acordo com o edital, porque se tiver tema lá, se tiver tema no edital e o cursinho não tiver contemplado, o aluno vai dizer assim, pô, não botou o tema, eu comprei o cursinho do concurso tal e não tem um tema fulano de tal, não tem o tema A, tema B. E aí você fica você fica estudando coisas também no cursinho e no PDF, no livro, coisas que nunca vão cair. Então, a recomendação que eu faço é assim, esqueça essa ideia de estudar todo edital, esqueça a ideia de pegar um material genérico, um planejamento que não foi você que fez, você não sabe quem fez, você não sabe com base em que essa pessoa fez. E são ferramentas que normalmente não, elas não, você não consegue reter o conhecimento. Eu recebo vários comentários de aluno, eu não consigo me concentrar, eu não consigo lembrar das coisas depois, eu tenho um problema de memória, eu tenho um problema de atenção, eu tenho um problema de déficit de atenção. São várias coisas que você acha que tem, que na verdade decorre do seu material de estudo, que é ruim. Às vezes é um material de estudo que você não consegue se ater. Eu já tentei ler o GODMEC inteiro. Não vai. Já li a Constituição inteira. Dá. Mas no final eu retive o quê? Quase nada. Por quê? A Constituição inteira é gigante. A legislação seca é gigante. Se você... estudar para o concurso técnico judiciário, cai muita lei seca na parte direita, só cai lei seca. O que você faz? Você pega um VADMEC e vai ler só lei seca, sem ter nenhuma marcação, sem ter nada de específico lá. Você começa a ler citou a lei de licitações, aí você vai e corre estudar a lei de licitações. Citou a lei do processo administrativo, você vai lá e lê a lei do processo administrativo. Você citou a lei LGPD, né? De restrição de dados, publicação de dados. Você vai lá e lê a lei inteira. E às vezes aquilo não vai cair nunca. Vai cair um pedacinho dela. E esse pedacinho se repete. Então, a primeira coisa, não estude todo edital. Vai cair muito menos do que você imagina. E quando for estudar esse muito menos, você não adira, não procure material genérico. Você faz seu próprio planejamento. Você faz o seu próprio planejamento e define. Você faz uma pesquisa, uma estatística e define. Você define você mesmo, você vai numa ferramenta, pode ser planilha, pode ser site, pode ser aplicativo, você descobre o que caiu antes, aí você constrói uma estrutura de estudo que atenda à sua necessidade. Eu vou trazer aqui uma planilha, vou comentar com vocês uma planilha, que aqui no Instagram não dá, de área judiciária. Quando eu fui olhar essa planilha, ele não tinha praticamente mais de 70%. Peguei 10 provas e mais de 70% nunca tinha caído. Peguei como exemplo a matéria de direito administrativo. Mais de 70% nunca tinha caído. Significa que, por exclusão, eu ia estudar só esses 30%. Ok? E desses 30%, eu sei que a prova vai cair 10% só. Mas ainda assim não tem como estudar só o que caiu numa prova específica. É melhor você abrir para os temas mais cobrados. E aí, a gente chega a uma outra conclusão que, dos temas mais cobrados, somente 58% caiu algum dia na prova. Somente 58%. Assim, direito administrativo, nesse concurso de analista, tinha 17 matérias. Uma das matérias, um dos temas, tem vários, dentro das matérias, tinha seus temas. A gente analisou 185 questões, 20 provas seguidas. E essas 185 questões fazem parte de um conjunto de temas que representa menos de 40% da prova, representa 30% da prova. Então, é com base nisso aí que você vai montar a sua estrutura de estudo. Você vai pegar essa estatística, você não vai fazer à mão, você não precisa fazer à mão, você vai fazer eletronicamente. Procure uma ferramenta qualquer que faça isso para você, você clica lá nos lugares certos, e ele vai aglutinar, vai juntar as estruturas e vai montar a sua estatística para você. Você não vai pegar, editar e sair comparando. Eu já fiz isso, mas foi loucura. Não serviu para nada depois, porque eu mal consegui terminar. Quando eu terminei, estava cansado. Você vai montar a sua estatística, vai descobrir quais são os 30% dos temas que mais caem, e aí você vai montar a sua estrutura de estudo com base nisso. Você não vai botar nada do que nunca caiu. Mas pode cair alguma coisa nova? Pode. Mas você vai estudar 100% de tudo, você vai terminar quando? Quando você estiver velhinho? Não rola. Mesmo que você quisesse estudar tudo, ainda assim você teria que começar por aqui.
E quando começasse por aqui, uma ferramenta que ajudasse você a ser muito rápido. Então, basicamente, qual é o primeiro passo que você deve dar para você conseguir ter um estudo efetivo? O primeiro passo é não, não use material genérico. Não use material genérico. Porque mesmo que você faça sua própria estatística, se você for estudar usando um material antigo, que demora, que leva muito tempo, você não vai conseguir chegar até a prova. Se for muito longo, você cansa, desiste da prova, ou ao contrário, você até vai fazer a prova, mas quando você chega à data da prova, você fez o quê? Fez 10% do edital, fez 70% do edital. Então, primeira coisa, faz a estatística, e da estatística você monta a sua estrutura. Mas o primeiro passo a primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua própria estatística. Escolha uma ferramenta eletrônica, vão ter muitas aí, e aí, com base nesse filtro, com base nessa estatística, você vai conseguir montar a sua estrutura de questões e respostas confiáveis. Você vai ter que saber quantos ciclos você vai fazer, você vai ter que definir quantas vezes você vai passar pelas matérias, você vai definir qual é a quantidade em cada matéria, você vai definir como é que é feita, como é que você vai fazer a sua revisão, como é que você vai organizar o que você vai revisar tudo que estudou, vai revisar só o que acertou, vai revisar só o que errou, vai revisar todas as matérias que você estuda, você vai revisar? Ah, se não, por quê? Quais são? Se você vai revisar só uma parte, qual é a parte que você vai escolher? Qual é a parte que você vai revisar? Isso tudo você vai definir numa ferramenta eletrônica, você monta uma estrutura em que você vai clicando e ela vai montando seus cadernos. Você escolhe qual caderno você quer montar, você escolhe quantas questões você quer botar em cada caderno, você escolhe qual matéria você vai priorizar, você escolhe qual matéria você vai tirar do seu estudo, se você for tirar, você escolhe qual você vai ter mais questões, mais respostas, mais estatística. Você descobre, você tem que você tem que fazer uma estatística e uma estudo de questões em que você consiga ver como é que você está, se você está você responde questão todo dia e continua assim, ó. A sua curva de crescimento continua assim. Então você precisa saber se você está indo realmente assim, e uma ferramenta eletrônica vai te dizer isso. E aí você vai subindo. Se você vai estudando, percebe que está ruim, você investe mais tempo naquela matéria e a sua curva de crescimento vai subindo. E outra coisa, todo estudo dessa maneira, você vai programar a sua revisão de maneira periódica. Você não vai estudar e chegar só no final, na véspera da prova e fazer a sua revisão. Existe uma coisa que chama curva de perda de conhecimento. Basicamente é aquilo que a gente vê, você vê alguma coisa e com o tempo você vai esquecendo. Você estuda alguma coisa e com o tempo vai esquecendo. Você estuda, você vai ser mecânico e estuda matéria lá sobre consertar carburador. Você estuda daqui a uns dias, você vai esquecendo. Todos nós temos essa curva de esquecimento. Até porque a gente ficaria louco se gravasse tudo que a gente tem na mente, que acontece com a nossa vida. Você precisa ter um jeito de reduzir essa curva de crescimento, de perda de conhecimento. Você precisa de um jeito mas para fazer isso, você precisa ser algo automático, que você consiga trabalhar dentro daquilo ali. Se você não fizer isso, você não vai conseguir revisar as coisas da maneira correta, ou vai revisar coisas que nem te interessam às vezes. Às vezes você vai revisar coisas que não interessam para o seu concurso. Aí você vai me dizer, tá, qual é a ferramenta? Você vai ter que procurar as ferramentas que atendam os seus critérios. É toda ferramenta? Não. É todo site? Não. É todo aplicativo? Não. Existem sites que são muito ruins, existem sites que são muito bons. Só que o conceito de bom e ruim depende da sua necessidade. Na minha estratégia, eu sei o que é bom para mim. Na minha estratégia, eu sei qual é o nível de questões que eu quero. Na minha estratégia, eu sei quantas questões eu quero. Na minha estratégia, eu consigo programar quantas questões eu preciso para levar até a véspera da prova. Eu consigo programar quantas eu tenho por dia, que eu preciso fazer por dia. Eu consigo projetar quantos dias eu vou levar até a prova. Qual é o percentual de acerto que eu preciso estar lá. Tudo isso é estratégia. Você pode pegar 3, 4, 5 ferramentas e não te dá isso. E você pode pegar só uma que te dá isso. Você vai escolher.
E aí você vai organizar o seu material com base na estatística e vai executar o seu estudo com base na estatística. É 100% confiável? Não, no mundo dos concursos não existe nada 100% confiável. É muito confiável. É o mais próximo que tem de confiabilidade, é o mais próximo que você tem de confiança. Mas, principalmente, o que você faz com a estatística que faz diferença. Você pega a estatística, monta sua estrutura e procura alguma ferramenta que você consiga ir rápido. Se você precisar pesquisar as respostas das suas perguntas, dá certo, dá, mas você vai gastar muito tempo. Se você tiver envolver questões de outros concursos de nível muito alto, ajuda, resolve, mas leva muito tempo, porque você vai estar estudando questões no nível tão alto que não te interessa. Se no seu concurso cai só a Constituição, não interessa para você estudar 150 páginas de constitucionalismo ou 150 páginas de lei de falência. Não adianta você fazer isso porque não vai cair tudo isso. Doutrina. Não adianta você pegar material filosófico se cai só lei seca. Tudo isso define exatamente o que você precisa estudar, mas se você estudar mais, você perde tempo, se você estudar menos, você não consegue acertar as questões. Se você monta uma estrutura com muitas questões, você não chega lá no seu concurso. Cansa. E às vezes chega no concurso e você está faltando metade. E aí você não conseguiu cobrir todo o conteúdo que você reservou para estudar. Basicamente, você tem que fazer a sua estatística. Você vai num lugar, numa ferramenta eletrônica que faz a sua estatística para você. Dentro dessa mesma ferramenta eletrônica, você monta uma estrutura em que passa por todas as matérias. Quando passar pelas matérias, você tem que definir. Não é a ferramenta que faz isso para você. Você vai definir quantas questões você faz por cada matéria. Muito é pouco, depende do seu nível, depende do concurso. Se o concurso está perto é uma quantidade, se o concurso está longe é outra quantidade. Se você está começando agora é uma quantidade, se você está mais avançado é outra quantidade. Se você é muito lento é uma quantidade, se você é muito rápido é outra quantidade. Você vai definindo essas questões, fez a estatística dentro da ferramenta, definiu a quantidade no total do estudo, definiu a data, vê quantas questões você vai ter que responder por dia, quais são a qualidade das respostas, e aí você vai ver na sua estatística se você está subindo. Se não está subindo, tem alguma coisa errada. Acontece. Já vi casos de pessoas estudar dessa maneira e um mês depois não estava evoluindo, porque estava fazendo da maneira errada. Passar muito tempo numa matéria só, ou as questões que estava testando, estava respondendo questões, mas não via, só via o gabarito. Ver o gabarito só serve para saber que você errou ou acertou, e na maioria das vezes você erra. Aí o que acontece na prática? Você acaba desistindo. Então, ver o gabarito não resolve. Você pegar 1000 questões sem gabarito é como você pedir para ser torturado, porque se são matérias que você nunca estudou, como é que você vai acertar alguma coisa? A internet está ajudando demais hoje. Se você não tem gabarito, como é que você vai acertar? Você vai aprender o conhecimento? Não tem como aprender o conhecimento se você não tem a explicação daquele assunto. Ah, beleza, legal, boa ideia. E como é que eu faço isso 1000 vezes para cobrir todo o conteúdo? Aí depende da sua estratégia, depende do seu nível, depende de como é que você está se preparando para essa prova. Se a sua prova tá bem longe, você faz uma estrutura maior e fica lá constante. Se a prova está bem perto, você não pode ser essa mesma quantidade. Tem que ser uma quantidade que você consiga passar por todos os temas que você selecionou até o dia da prova. Não tem como ser diferente. Se for diferente, você não vai conseguir, vai passar só por uma parte do tema. E se for muito pouco, você não vai cobrir todas as partes do seu conteúdo. Eu não vou falar edital porque a gente já acertou que a gente não vai estudar todo o edital. Então, faça isso, procure sua estatística, faça sua estrutura, verifique sua estatística diariamente. Você só constrói uma estatística com o que você já fez. Procure uma ferramenta que, à medida que você vai trabalhando nela, ela vai montando a estatística para você. Você não precisa fazer nada, você só vai clicar no lugar certo, vai analisar da maneira certa. Quando você estiver estudando, você verifique se você está evoluindo. Se você não estiver evoluindo, em qual matéria. E quando souber qual é a matéria, você consegue agir nela, multiplicar a sua meta diária, sua meta por ciclo, multiplicar a forma como você vai... se eu estou muito bem na matéria, continua naquela quantidade ali, diária. Se eu estou muito mal na matéria, dobra a meta diária daquela matéria. Dobra aquela matéria, a meta diária por ciclo.
Ah, mas eu estou muito mal dessa matéria. Triplica a sua quantidade por ciclo. Com alguns cliques você consegue fazer isso. Mas desde que você tenha uma ferramenta que consiga te ajudar a fazer isso. Não adianta só, fazer isso numa matéria. Você sabe o que fazer, mas a sua ferramenta não ajuda, tá? E sempre a mesma história. É melhor uma ferramenta ruim do que ferramenta nenhuma, tá? Martelo. É melhor um martelo, é melhor um martelo ruim do que martelo nenhum. Não tem como você bater um prego com a mão. É melhor ter alguma coisa para bater do que coisa nenhuma. Melhor uma ferramenta meia boca do que ferramenta nenhuma. Mas se você tem várias ferramentas, escolha uma ferramenta que te ajude. Qual é a ferramenta que te ajude? É a que te coloca o que está na sua estratégia, você consegue executar. Fechou? Então, beleza, sejam muito bem-vindos e lembrando que as inscrições para o programa Passar Direto, já estão abertas. O pessoal, uma galera que entrou essa semana, entrou ontem de manhã, já está estudando, já estão executando. Alguns já estão estudando, executando o estudo para concurso do INSS, que eu já montei a estrutura, com base, fiz a estrutura toda pensada. Também já tem gente estudando para técnico judiciário, já tem gente estudando para outras coisas que já estão com o estudo em andamento. Na verdade, eu montei pessoalmente a estrutura e esses alunos já estão executando essa estrutura e já está valendo, já estão ganhando tempo, tá? Alguns estavam estudando na moda antiga e outros não estavam estudando porque não estavam conseguindo juntar material. E a notícia é que não precisa juntar material nenhum, é você escolher uma ferramenta e você escolher uma ferramenta e com base nela você seguir. E aí eu montei a estrutura para você, para esses alunos conseguirem seguir adiante. Fechou? Valeu, obrigado pela presença e acompanha a gente. As aulas já saíram do ar, as aulas do Jornada Você Aprovado, mas tem um vídeo explicativo em que você consegue saber como é que você consegue entrar no Passar Direto 10X, que é o nosso programa de estudo acelerado para concurso, para provas objetivas, para quem quiser passar de maneira rápida em 60 dias, mesmo que não tenha tempo para estudar. Tá? Todo o nosso estudo é baseado, é dedicado para passar rápido. A gente não faz nada que seja para essas coisas longas. A nossa ideia é passe em 60 dias, mesmo que você não tenha tempo para estudar em provas objetivas, ok? Valeu, a gente se vê na próxima aula.